Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é com relação aos limites, tá? Ou seja, nós temos limites de compras, certo? E limite de vendas. Nós sabemos que o limite de compras, nós temos dois limites. Nós temos o limite anual, tá bom? Ou seja, que ele é 20% do limite de faturamento do MEI. Vamos lá, recapitulando mais uma vez. O limite de 20% do MEI nada mais é que o limite de vendas. Então, o limite de vendas do MEI nós temos aqui esse limite que hoje ainda está em 81 mil, tá bom? Não houve alteração ainda. Tem um projeto na Câmara, mas olha, esse projeto é desde 2021 e ele vem sendo tramitado um pouco antes, tá bom? Então, não confia em promessa, o que nós confiamos é em lei, tá certo? Então, a lei tem que estar lá, ela tem que estar batida e definida. Então, como não tem isso ainda, então, quando nós partimos aqui dessa premissa, aonde o limite anual do MEI é 81 mil e o MEI ele pode comprar 20% desse limite, né? Então, o limite anual do MEI de compras de faturamento é de R$ 64.800 ao ano. Assim como o limite de compras mensal é de R$ 5.400 ao mês, tá bom? Então, esse é o limite de compras de mercadoria anual que o MEI ele tem direito. Tanto quanto o seu limite de vendas anual é 81 mil e mensal o limite do MEI é R$ 6.750, tá bom? Então, são esses limites que o MEI ele tem. E é com esses limites aqui que eu já quero começar a conversar aqui com vocês. Por quê? Prestem atenção nisso, gente. Esse limite de compra e esse limite de vendas, a maioria dos MEI, eles 90% se desenquadram por causa desses motivos, tá? Então, esses motivos são a grande causa do desenquadramento que o MEI sofre hoje, tá? Sempre sofreu com esses limites. Então, se nós temos aqui um limite de compras e nós temos também um limite de vendas, se você ultrapassou um desses dois, tá bom? Então, vou colocar aqui, se você ultrapassou os limites, nós temos duas realidades. Nós temos a realidade de número 1, que é aqueles que ultrapassaram até 20% de 81 mil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer aqueles que ultrapassaram até o valor exato de 97.200, ou seja, aqueles que ultrapassaram até 97.200, tá bom? E temos aqueles outros casos que ultrapassou mais de 20% do limite de 81 mil, ou seja, é o MEI que vendeu, ele, na verdade eu vou até colocar aqui, ele vendeu, vamos lá, esse MEI ele vendeu acima, né, mais de 97.200, tá? Eu poderia muito bem entrar aqui nos casos daqueles MEI que são proporcionais, né, de abertura, mas eu não vou entrar no MEI proporcional. Eu já tenho um vídeo aí, já está bem mastigado aqui no meu canal. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vai aqui no meu canal, tá? Vai lá na playlist MEI, tudo sobre MEI que você precisa saber, tem lá, tá bom? Então lá eu falo sobre essa questão de mercadorias, de limites, eu falo mais bem detalhado,
porque eu não quero entrar nesse tema. Inclusive tem uma live nossa, 2 lives que eu também falo sobre isso, tá bom? E falando isso aqui com vocês, que nós temos nosso amigo J. Beca, né? Boa tarde para você também, obrigado, agradeço demais, muito contente em você estar participando em mais uma das nossas aulas, tá bom? E falando aqui sobre esse sistema de MEI, o que nós temos é o seguinte, a realidade de quem ultrapassou os limites. Então, se você ultrapassou o limite de compra e de venda, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você. Esse limite proporcional tanto é para o limite de faturamento quanto para o limite de compras de mercadorias, tá? Então, por exemplo, ultrapassou o limite, deixa eu colocar aqui uma subaba de vendas, tá? Vou até colocar aqui em negrito, tá? Vendas barra faturamento, tá bom? E nós temos agora essa outra realidade, que é o limite de compras de mercadorias, tá? Então, vamos lá. Comprou até 20%, né? Comprou até 81 mil, tá bom? Então tem aquele MEI que comprou até 81 mil, ou seja, lembra do limite de 20%? Então essa realidade se aplica também aqui. O limite dele de faturamento era nada mais nada menos que 64 mil, tá bom? Então olha só, vou deixar isso aqui vermelho para vocês. Esse era o limite que o camarada tinha lá, 64 mil. Ele simplesmente comprou 20% a mais, ou seja, ele comprou até 81 mil, que significa 20%, quer dizer, 20% sobre o limite, tá? E temos o caso daqueles que compraram mais, né, de 81 mil ao ano, tá bom? Então são essas duas realidades que nós temos, a realidade de faturamento e a realidade de compras de mercadorias. Então o que eu quero deixar aqui claro para você é que se você ultrapassou esses limites de MEI, não tem chororô, você vai ser desenquadrado, tá?